capítulo 1, verso 6, diz assim: o Senhor dos exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Eu sou seu pai e seu senhor. E onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam o meu nome. Vocês perguntam: de que maneira desprezamos o teu nome? Vocês desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. Vocês perguntam: de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado se oferecerem animais aleijados e doentes? Apresente ofertas como essa ao seu governador e veja como ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos exércitos. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês. Mas por que ele atenderia uma vez que apresentam esse tipo de oferta? Diz o Senhor dos exércitos. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos exércitos. Não aceitarei as suas ofertas. Contudo, meu nome é honrado de manhã até a noite por pessoas de outras nações. Em todo o mundo oferecem incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês, com suas ações, desonram o meu nome. Ao trazerem alimentos desprezíveis, declaram que não há nada de errado em contaminar a mesa do Senhor. Dizem: é difícil demais servir ao Senhor. Desprezam as minhas ordens, diz o Senhor dos exércitos. Vocês trazem como oferta animais roubados, aleijados e doentes. Acaso devo aceitar das suas mãos esse tipo de oferta? Diz o Senhor. Se você puder, feche seus olhos, curve a sua cabeça e peça que Deus venha ministrar o seu coração. Senhor Jesus, a palavra é tua, a verdade é tua, e o que nós pedimos é que o Senhor venha nos trazer a instrução e a direção, que a tua palavra sim, ela venha cumprir o propósito ao qual ela já foi liberada. E mais, Deus, do que apenas nós ouvirmos a sua palavra, que possamos permitir que esta palavra venha nos trazer a direção, venha nos trazer a instrução, venha nos trazer e revelar o seu coração. Deus, que ninguém se sinta, Deus, que ninguém venha rejeitar aquilo que vai ser liberado do seu altar, que ninguém venha se sentir ofendido por aquilo que vai ser ministrado pelo teu Espírito Santo, mas que possamos, Deus, aceitar a palavra e a verdade do Senhor, não, Deus, como um processo de humilhação ou de vergonha, mas como um ensino e instrução para podermos alinhar o nosso coração ao Senhor. Esta é a minha oração diante do Senhor, e aquele que concorda, diga. Nós entendemos que Malaquias, ele é o último livro, né? Entendemos não, é visível quando você abre as escrituras sagradas, que o livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento. E tem um porquê dele ser o último livro do Velho Testamento, porque é no livro de Malaquias que Deus, ele traz algumas revelações do seu coração ao povo de Israel, começando pelos sacerdotes, confrontando os sacerdotes já no capítulo 1. E depois do livro de Malaquias nós vemos o que a Bíblia chama de um período intertestamentário, e a teologia chama de um período de silêncio de Deus, onde são quase 500 anos, onde Deus não traz mais nenhum tipo de revelação. Deus se cala, não se levanta mais profetas, não se tem mais revelações, não se traz mais instruções. E por mais que o povo continuasse vivendo, adorando, né, ao Senhor, eles vivem mais debaixo de uma cultura, Juliano, de religiosidade, do que de fato uma direção do Senhor. Até alguns livros são escritos, e nós vamos encontrar esses livros chamados livros apócrifos, mas que não fazem parte da nossa Bíblia, a Bíblia cristã evangélica, que são livros que nós entendemos como um contexto histórico, mas não com um contexto de revelação. Por quê? Porque Deus não fala mais com esse povo. Então, quando lemos o capítulo 1 de Malaquias, e como Deus fala com esse povo, né, as duras palavras que nós acabamos de ler, nós vemos que o coração de Deus, ele está indignado com aquele povo, começando pelos sacerdotes que deveriam levar o povo a ele. Ele começa perguntando no verso 6: o filho honra o pai, o servo respeita o seu senhor. Eu sou o Senhor e eu sou o seu pai, mas onde está a honra e o respeito que eu mereço? Ou seja, William Mar, Deus está dizendo assim: eu não estou agradando da forma que vocês estão caminhando comigo.
Entendemos no domingo, e serei talvez um pouco repetitivo na introdução, que a honra, a palavra honra tem a definição como estima, como amor, como respeito. E quando Deus pergunta para este povo, onde está a honra? Deus está dizendo assim: eu não estou sendo amado por vocês, eu não estou sendo valorizado. Tem também a definição do valor, é aquilo que dá valor. Ele está dizendo: eu não estou sendo valorizado por vocês, eu não tenho respeito. Ele deixa bem claro: vocês não têm respeito por mim. E ele diz assim: vocês desprezam o meu nome. E como se fosse na linguagem de hoje, não está na Bíblia, estou apenas parafraseando. E se eu escrevesse um dia uma tradução da Bíblia, provavelmente eu escreveria assim, né? Ele diz assim, né, na minha heresia, tá? Ele pergunta, né? De que maneira, vocês me perguntam, de que maneira contaminamos o sacrifício? Ele diz assim: e vocês ainda têm essa pachorra de me perguntar, de que maneira? Como é que nós estamos desprezando o Senhor? Ora não estamos sacrificando, ora não estamos cultuando, ora não estamos louvando o seu nome, ora não estamos nos reunindo. E por que Deus já traz logo esse questionamento falso deles? Porque depois que eles voltam do período de cativeiro da Babilônia, do desterro, eles não idolatram mais deuses pagãos. O que levou, Sandra, a nação de Judá e Israel, que eram as duas nações, né, para o tempo de desterro, seja pela Síria, seja pela Babilônia, e os judeus são os únicos que voltam. O que levou esse povo ao desterro, levou à escravidão, era a sua desobediência e principalmente a sua idolatria. Deus diz assim: vocês querem ídolos? Vocês querem deuses? Então eu vou levar vocês para o lugar onde tem deuses. E a Babilônia é o lugar onde mais tinham deuses pagãos. Deus falou: agora vocês vão até pelas ventas. Quando eles saem do cativeiro, depois dos 70 anos, a Bíblia diz, né, fica claro que eles não se dobram mais a deuses pagãos, mas eles também não honram ao Senhor. E eles começam a viver agora debaixo de uma cultura de religiosidade, onde eles iam ao templo apenas para cumprir um compromisso eclesiástico, apenas por uma obrigação, e não por valorizar a Deus, não por estimar a Deus, não por amar a Deus, não por respeitar os seus preceitos. Quem está me entendendo, diga amém. Então Deus diz assim: vocês me perguntam de que maneira estamos contaminando os sacrifícios, de que maneira não estamos honrando. Ele diz: sabe como que vocês não estão me honrando? Sabe como que vocês estão me desprezando? Pela forma que vocês tratam o meu culto e o meu nome. E ele começa a falar então de algumas coisas que estavam sendo feitas no culto a ele. Ele diz: vocês dizem, como estamos desonrando ao Senhor? Ele diz: através das ofertas contaminadas que vocês colocam no meu altar. Lá em Levíticos, Deus define: a oferta deveria ser de um animal perfeito, não poderia ter rachadura no seu casco, não poderia ter feridas, não poderia ser cego, não poderia ter nenhum tipo de defeito. E era exatamente esse tipo de oferta que eles estavam trazendo ao Senhor. Ele diz: vocês por um acaso levariam esse tipo de oferta ao governador? Levariam esse tipo de oferta a uma autoridade? Se você não tem coragem de levar uma autoridade, ele diz: por que vocês estão fazendo isso a mim? Quando nós lemos esse texto, num primeiro momento parece que Deus está preocupado com o valor da oferta. Mas se você começar a aprofundar na sua leitura, meditar nessa leitura, nós vamos entender que o problema de Deus não estava na oferta, mas estava no comportamento daquele povo. Você quer voltar um pouquinho comigo? Vamos lembrar da história de Caim e Abel, os dois irmãos, filhos de Adão e Eva. Quem lembra da história de Caim e Abel, diga amém. A Bíblia diz que os dois irmãos ofereceram ofertas ao Senhor. Caim ofereceu oferta mediante ao seu trabalho. Como ele era agricultor, ele trouxe a oferta, pastor Leandro, daquilo que a lavoura oferecia, o fruto da terra. Abel era pastor, e Abel trouxe a oferta segundo o seu trabalho, e ele era pastor, então ele traz uma ovelha. Às vezes nós lemos essa passagem e achamos que Deus rejeita a oferta de Caim simplesmente porque era uma verdura, uma hortaliça. E a gente diz assim: bom, se Deus gosta de uma carne gorda, ele não é vegetariano porque ele não gostou da beterraba. Mas se você for prestar atenção lá que fala de honra também, Provérbios 3:9, Deus diz assim: traga a primícia das tuas colheitas. Então Deus nunca rejeitou
aquilo que era tirado da terra. Pelo contrário, nós vamos ver ofertas específicas de cereais, do fruto da terra. Então Deus não rejeita a oferta de Caim, porque Caim ofereceu as hortaliças. E Deus não aceita a oferta de Adão, porque ele ofereceu a ovelha. Como se Deus estivesse apenas preocupado com a carne e não com o fruto da terra. O problema não está nisso, o problema está no comportamento. A Bíblia diz que Abel, ele ofereceu a sua oferta como primícia. Ele honrou ao Senhor o primeiro. Ele falou: primeiro eu entrego de Deus, e depois eu vou comer do que me sobrar. Quem está me entendendo, diga amém. Agora o texto diz que Caim, trazendo a sua oferta também do fruto do seu trabalho, ele oferece ao Senhor o que? A sua oferta do trabalho, mas a Bíblia diz depois de dias, ou depois de algum tempo, melhor dizendo. Então o problema da rejeição da oferta, e não foi a oferta que Deus rejeitou, mas o ofertante, não estava naquilo que foi oferecido, mas como foi oferecido. Isso está sendo claro para vocês? Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Mas por que a Bíblia fala de dinheiro tanto? E segundo alguns teólogos, a Bíblia fala mais de dinheiro do que oração. São mais de 2080 versículos sobre dinheiro ou riquezas. Deus está preocupado com o seu dinheiro, como se ele estivesse desesperado no céu, porque está escasso as finanças. Deus está passando por crise nos céus, os anjos estão passando fome, estão retendo as rações dos anjos porque a situação está complicada. Não. Mas nós revelamos o nosso coração a Deus através do nosso comportamento ao dinheiro. E é exatamente o que acontece aqui no livro de Malaquias. Eles revelam o coração deles mediante a sua oferta. O problema não está no dinheiro, e Deus não quer o seu dinheiro. Mas quando nós falamos de oferta e dízimo, e eu não vou pregar sobre isso, não se preocupe, mas quando falamos de oferta e dízimo, acabamos entrando nisso, isso vai revelar o nosso coração para com Deus. Quando Jesus ele vai comparar o poder do Pai ou o senhorio do Pai, ele não compara o Senhor Deus, o Pai, com Satanás, como se os dois estivessem brigando numa luta. Quem vai vencer essa batalha? Quando Deus vai comparar o poder, ele compara a quem? A Mamon, o dinheiro. Ele diz: não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, a Deus e ao dinheiro. Então você consegue entender? A comparação não está entre o bem e o mal, entre o diabo e Deus, está entre o nosso coração, que muitas vezes se corrompe com aquilo que nos afasta do Senhor. Então quando fala-se de honra ou de desprezo, muitas vezes está diretamente ligado a como nós nos comportamos naquilo que nós oferecemos ao Senhor. A nossa honra, ou expressar a honra, ela está diretamente ligado a isso. E eu, com muito amor a vocês e com muito temor ao Senhor, digo que eu até resisti em compartilhar essa palavra. Mas Deus diz assim: o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. E eu, que sou o seu pai e o Senhor, onde está a minha honra e o meu respeito que mereço? Ele usa as duas formas que nós expressamos a nossa relação com Deus: a honra a paternidade e o senhorio, ser filho e ser servo. Ele diz: eu não vejo isso. E não pense que essa palavra está apenas para os sacerdotes de Malaquias, enquanto Deus silencia, mas isso traz para nós. Se eu e você temos vivido um tempo de silêncio, onde nossos ouvidos não estão mais ouvindo a voz do Senhor, onde as respostas que estamos buscando não estão chegando mais ao nosso coração, se nós não estamos mais conseguindo discernir o tempo que Deus está nos levando a viver, será que não estamos vivendo como este povo? Lembra que eu falei? Malaquias é o último livro e Deus silencia. E Deus silencia Elton exatamente por causa da desonra daquele povo. Eles não expressavam honra ao Senhor. Coloque amor nas minhas palavras. Mas vir à igreja porque você está só desesperado revela um coração que está desprezando a Deus e que é só o que Ele tem. Cultuar a Deus só quando o dinheiro acaba, não existe honra nisso. Existe apenas um coração pedinte. Só lembrar de Deus quando as coisas apertam. Deus não quer que nós venhamos a Ele somente quando as coisas estão ruins. Deus quer que venhamos ter uma vida de honra o tempo todo. Quem está me entendendo, diga amém. É isso que Deus nos chama. Ele não nos chama a atenção para nos rejeitar ou para nos humilhar,
Mas ele está dizendo para aqueles sacerdotes, e está revelando para nós, pastora Bruna, ele está dizendo assim: muda o comportamento. Muda o comportamento. Não olhar para Deus apenas pelo que Ele nos dá, mas por quem Ele é. Quando falamos de expressar a nossa honra ao Senhor, existem várias formas, Lorival, que nós vamos expressar a honra ao Senhor, mas eu vou falar rapidamente de pelo menos 4 delas. A primeira forma que nós vamos expressar a nossa honra ao Senhor é através do nosso relacionamento com Ele. Aqui fala de altar. Ele diz: por que vocês trazem ao altar uma oferta contaminada? Ele está dizendo assim: quando você traz essa oferta contaminada, você está contaminando a nossa relação. Então a honra ao Senhor está diretamente ligada ao nosso relacionamento. O relacionamento que eu digo é através do nosso devocional, através da nossa oração, através do nosso louvor, através do nosso culto a Deus. Quando é mais importante você dormir 20 minutos a mais do que você fazer o seu devocional, você está desprezando ao Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é o texto. Quando é mais fácil você ficar na frente do celular rodando os reels do Instagram do que ter um tempo de qualidade na presença de Deus, nós estamos infelizmente desprezando. Eu não estou te chamando para ser um crente fanático e nem carola. Eu só estou falando que Deus nos chama para este lugar de relacionamento. Nós ouvimos hoje tantas pessoas, com certeza você já ouviu isso: por que Deus não cura mais como curava lá na igreja de Atos? Por que nós não vemos mais aqueles cultos fervorosos como nós víamos naquelas igrejinhas pequenininhas de madeira? E algumas pessoas acham ou querem rotular que Deus só fazia presente na igreja porque era simples, de madeira, com as janelinhas pequenininhas, bancos duros. E porque a igreja então ela cresceu, a cadeira ficou confortável, porque agora tem um painel de LED, porque tem isso, aquilo, agora Deus não habita mais, Deus não move mais. Ele não tem nada a ver com esse ambiente de conforto ou não, tem a ver com o coração do povo. Talvez naquele tempo não tinha tanta competição quanto tem hoje, nesse tempo de relacionamento. Meu avô ficava 4, 5 horas de oração no meio do mato. A gente fica hoje 40 minutos, já começa a dar cãibra, dor na perna, começa a incomodar. Sabe por que talvez não estamos ouvindo Deus como ouvia-se no passado? Sabe por que não se vive mais os milagres sobrenaturais como se vivia no passado? Porque talvez o relacionamento se esfriou. E o nosso altar está contaminado, o nosso relacionamento está contaminado. As pessoas querem ser usadas com todo amor e carinho, por favor, não é? Mas as pessoas querem ser usadas em revelação, elas querem ser usadas em profecias, elas querem orar pelos enfermos e eles serem curados, mas o preço não está sendo pago. Qual é o preço? O preço do relacionamento. O salmista diz no Salmo 1: antes ele medita na lei do Senhor dia e noite. E quando ele medita na lei do Senhor dia e noite, ele é como árvore plantada junto ao ribeiro. Diga: meditar a palavra. Mais verdade, diga assim: meditar a palavra é conexão na fonte. Você está entendendo? E ele diz: e quando você tem essa conexão na fonte, é como árvore plantada junto ao ribeiro, tem água, tem vida. Ele diz: então tudo que você fizer dá certo, suas folhas não murcham, você é frutífero e onde põe as mãos, prospera. Pastor, eu não estou vendo nada disso. Eu só estou vendo folhas secas, os frutos já caíram faz tempo e a minha prosperidade não chegou. É porque talvez estamos longe da fonte. Nós estamos sendo levados a uma cultura de crentes não praticantes. Falo isso com muito amor e carinho a vocês. Muito amor e carinho. Segundo forma que nós expressamos o nosso louvor a Deus é através da mesa. A mesa, né, do servir a mesa. Ele diz: vocês estão trazendo a mesa os animais que são defeituosos, estão contaminando a mesa. Servir a mesa vai falar de serviço. Então sim, nós também expressamos a nossa honra ao Senhor através do nosso trabalho. Quando fazemos o trabalho por obrigação, e quando eu falo trabalho, é o trabalho voluntário à casa do Senhor. Quando nós fazemos o trabalho voluntário, servir a igreja de Cristo, servir o reino dos céus, servir a noiva de Cristo, significa fazer bem feito, não por reconhecimento, não porque eu fui colocado numa posição, mas simplesmente porque eu amo aquele que me chamou para fazer. Quem está me entendendo, diga amém. Terceira forma que nós expressamos o nosso louvor é quando nós oferecemos a nossa oferta. Ele diz: por um acaso você traria essa oferta ao seu governador?
Se nós temos mais facilidade em trazer algo para pessoas, em presentear pessoas do que para Deus, então onde está o nosso coração? Como eu falei, Deus não quer o seu dinheiro, mas isso revela o coração. Se você fica doente, se a sua alma fica angustiada quando se fala de dízimo e de oferta, o problema não está em quem está falando ou no ambiente que está falando, o problema está no coração que está contaminado. Paulo diz a Timóteo sobre o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a nossa oferta também vai expressar a honra ao Senhor. Nós também expressamos a honra ao Senhor através das nossas palavras. Jesus diz, parafraseando Isaías, ele diz: vocês me honram com os lábios. Depois ele vai falar algo negativo, mas o coração de vocês está contaminado. Mas sim, existe esse processo de nós honrarmos ao Senhor com os nossos lábios, através das canções, através das palavras, através daquilo que falamos. Quando adoramos, não só no culto, mas adoramos por aquilo que Deus fez. Quem está aqui comigo ainda, diga amém. Porém, quando nós lemos esses 4 pontos, não são somente esses que expressam honra ao Senhor, e avaliamos isso de uma forma contrária, a ausência de relacionamento, ao invés de trazer honra, pastor Odô, traz desprezo. E não é que Deus está desesperado, carente, esperando você acordar e falar: ele acordou, vou falar com ele. Não é questão de um Deus carente, mas é um Deus que quer ter relacionamento. A Bíblia diz que o Senhor vinha ter com Adão todos os dias na viração do dia. Um pai que deseja se relacionar com o seu filho. Mas quando nós não paramos para esse tempo com relacionamento, nós estamos desprezando. Quando nós não trabalhamos, não servimos o reino, e não fomos chamados com todo amor e carinho de novo, não fomos chamados para o ministério da cadeira, porque não existe o 6º ministério, o ministério do banco. Todos fomos chamados para fazer algo, amém, queridos? E a Bíblia diz lá no livro de 1 Coríntios 3,12, 3,12 ou 5,12, mas é o 3,12. Ele diz, aliás, em 2 Coríntios 3,5, ele diz: naquele dia todos irão se apresentar diante do tribunal de Cristo e vão apresentar as suas obras, as obras que foram feitas para quem? Aí ele vai para 1 Coríntios capítulo 3, verso 12. Ele diz: as obras de madeira, as obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno ou palha. E essas 6 obras que ele apresenta ali falam daquilo que nós fizemos. Ou seja, todos nós, quando chegarmos no tribunal de Cristo, seremos julgados não para uma condenação de céu ou inferno, porque quem chegar no tribunal de Cristo vai chegar salvo, amém, queridos? Mas a Bíblia diz que aquele que a sua obra for provada pelo fogo e não for aprovada, esse vai ser salvo, mas com dano. Então sim, o nosso serviço honra ao Senhor, e a ausência dele, ou ele mal feito, despreza ao Senhor. A nossa oferta financeira também honra ao Senhor. E não que Deus precise do seu dinheiro, mas isso revela o coração. A ausência da oferta, a ausência da fidelidade, da liberalidade, ela despreza ao Senhor. Quando falamos de palavras, as nossas palavras de louvor ao Senhor honram ao Senhor, mas as palavras de murmuração desprezam ao Senhor. Quando nós vamos falar do relacionamento, se você puder, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Nós encontramos mais uma vez Deus sendo duro com os sacerdotes. Aqui agora, Ofni e Finéias, filhos de Eli, do sacerdote Eli. Ele estava velho, cego, doente, diz o texto. Seus olhos estavam escurecendo, e ele então levanta seus filhos para substituírem. E os seus filhos tinham o papel, Diego, de levarem o povo até Deus. Abre lá comigo 1 Samuel 2,30, mas olha só para eu explicar rapidamente. Eles tinham o papel de promover o relacionamento entre o povo e Deus. Eles tinham o papel de primeiro se relacionar com Deus, Dani, e assim também expressar o relacionamento do povo com Deus. Mas a Bíblia diz que esses homens, eles não tinham relacionamento, pelo contrário, o relacionamento deles era contaminado. Quando era trazido a carne para o sacrifício, eles queriam pegar o melhor pedaço. Eles começam a profanar o templo com as suas relações imorais com as mulheres, e toda aquela desgraceira que você conhece. Então Deus levanta um profeta, e quando Deus levanta esse profeta, ele confronta o profeta Eli, dizendo assim: por que você não corrige seus filhos? Por que você não se posiciona? Você não está vendo o que está acontecendo? E o verso 30 diz assim: portanto assim diz o Senhor, Deus de Israel: prometi aos membros da sua família, da tribo de Levi, que sempre seriam meus sacerdotes. Está dizendo assim: eu fiz uma promessa.
que a sua casa seriam sempre sacerdotes, sempre trariam o povo para mim, teriam sempre essa posição de destaque. E às vezes a gente canta e fala, né? Deus não muda as promessas. Ele diz, já mudei. Ele diz, longe de mim. Ele diz, eu prometi, estou desprometendo. Está aqui o texto. Ele diz, agora porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Em algumas versões ele diz, longe de mim que isso aconteça, porque eu honro aqueles que me honram e desprezo aqueles que me desprezam. Talvez, coloque amor nas minhas palavras, talvez não temos ouvido a voz do Senhor, não temos sido respondidos por Ele, não temos experimentado a manifestação sobrenatural dos céus, porque não estamos nos relacionando. Nosso relacionamento está contaminado. Quem está entendendo, diga amém. Talvez. Se você não tem ouvido a voz do Senhor, será que não estamos sendo desprezados porque fomos desprezados? Porque nós desprezamos, perdão? Será que Deus não está deixando de falar porque nós não estamos o buscando? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Não só pela necessidade. E por favor, eu não estou dizendo que buscar a Deus na necessidade está errado. Eu penso que 80% de nós aqui, se não for mais, viemos para Deus na hora da dor. Quem veio para Deus na dor, na necessidade, levanta a mão. É isso aí. A questão não é ter vindo por causa disso. Eu vim assim. A questão é permanecer somente assim. Deus, Ele rejeita aqueles filhos de Eli, e Ele não só elimina Eli e os seus filhos da casa do sacerdócio. A Bíblia diz que aqueles dois homens vão para a guerra junto com o exército, carregando a arca. O exército de Israel perde a batalha, a arca do Senhor é tomada pelos filisteus, e os dois morrem no mesmo dia. Quando a notícia chega para o sacerdote Eli, o profeta Eli, que está numa cadeira, e contam que os filhos morreram, ele cai da cadeira e morre também. Não foi apenas aqui, mas lá na frente nós vamos descobrir que Deus, Ele elimina através, daquele juízo de Saul, o restante da casa de Eli. Mesmo Saul fazendo a coisa errada, o propósito se cumpre. Deus falou, não vai ficar ninguém. Deus continua dizendo, eu honro aqueles que me honram. Pastor, como é que eu honro o Senhor? Relacionamento. Não é buscar a Deus por medo, não é buscar a Deus por troca, é buscar a Deus por amor. Quando o pecado é muito mais prazeroso do que a presença de Deus, eu já não estou mais respeitando, eu já não estou mais estimando. Honrar a Deus como oferta, está lá em Provérbios 3:9, ele diz assim, honre ao Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Deus está dizendo assim, sim, eu sou honrado através da sua oferta. Você pode não aceitar esse princípio, eu te respeito. Eu até te peço perdão de você se sentir constrangido de eu falar sobre isso, mas eu estou falando de Bíblia, da palavra de Deus. Como disse, não porque Deus quer o seu dinheiro, mas porque isso revela o coração. Se o nosso coração se fecha só por nós falarmos, ou só por nós ouvirmos, melhor dizendo, sobre oferta, significa que nós temos um problema com isso. Porém, uma promessa no relacionamento, eu honro aqueles que me honram, desprezo aqueles que me desprezam. Tem uma promessa ou uma consequência. Aqui na oferta também, ele diz, honre o Senhor com as riquezas, com o melhor de tudo que você produzir, então os seus celeiros se encherão de cereais, e os seus tonéis transbordarão de vinho. Quando nós falamos de honra, nós vamos encontrar também a honra com os nossos lábios. No Evangelho de Mateus capítulo 15, verso 8, Jesus disse, esse povo me honra com os seus lábios. Depois ele vai dizer, mas o coração está longe. Mas sim, nós podemos honrar. As nossas palavras, o nosso cântico, quando nós falamos de Jesus, quando nós testemunhamos do que Ele faz, nós estamos honrando. É nessa expressão do trabalho voluntário. O texto diz, de Malaquias 1, vocês trazem ofertas de animais cegos, mancos, ofertas contaminadas. Aqui eu não quero que você olhe apenas para a oferta ou financeiro, mas é aquilo que eles estavam fazendo, aquilo que eles estavam colocando à mesa. Vocês me perguntam de que maneira contaminamos o sacrifício. Ele diz, vocês contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Quando nós falamos da desonra através do trabalho, existem duas formas de desonrarmos o Senhor, Fernando, através do trabalho. O primeiro é não fazendo.
E eu não estou fazendo isso para levantar voluntários para servir a igreja. Hoje nós temos 287 voluntários. Dá uma glória a Deus por isso. Ele diz: por que vocês me trazem ofertas contaminadas? E eu entendo, é aquele que faz o serviço mal feito, ele faz por uma obrigação, ele faz sempre reclamando. Deus pergunta através do profeta, ele diz assim: vocês fariam isso para o governador? Quando fizer, faça com honra, não faça porque é do seu jeito. Tem gente que o cara faz do jeito, se não for do jeito dele, ele não faz, ele retém. Isso é desonra ao Senhor. Faz pela metade, é desonra ao Senhor. Faz reclamando, é desonra ao Senhor. Faz e se não tem um reconhecimento, é desonra ao Senhor. Será que nós estamos dispostos a oferecer o nosso melhor? Se fizer uma comparação hoje do seu serviço a Deus, ao reino, comparado, àquilo que o texto fala, como estão as nossas ofertas de serviço? Ele diz assim: vocês trazem, vocês me perguntam, de que maneira desprezamos o teu nome? E ele diz: me desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. O que é um sacrifício contaminado? Se a gente for fazer um paralelo a esse ponto de trabalho, é aquele serviço contaminado com o nosso coração, com a nossa ganância, com a nossa necessidade de reconhecimento, e não fazer para Deus. Eles estão me oferecendo um serviço contaminado. Ele continua dizendo: vocês me oferecem uma oferta, sacrificam animais cegos. Cegos fala do quê? Cego fala de um trabalho sem visão, ou de fora da visão. A visão é essa daqui, mas tem que ser desse jeito, porque eu quero desse jeito. Qual é a visão? Não existem duas visões. Miles Monroe diz: onde tem duas visões gera divisão. Deus não está falando isso para nos envergonhar, para nos humilhar. Deus está falando isso para a gente alinhar o coração. Amém, queridos? Deus tem nos chamado. Se você tem sentido desejo de servir, tem resistido, pare de resistir. Se você tem feito o serviço e achado pesado, faça com o coração. Quando ele fala: vocês me trazem animais cegos, ele está falando daquele que faz fora da visão. Qual é a visão? Ele diz: vocês me trazem animais mancos, aleijados. O que é um trabalho de um animal? O que é uma oferta, através do trabalho do animal manco, aleijado? É aquele trabalho arrastado, feito de qualquer jeito. Ó dias, ó céus, ó azar. Todos nós trabalhamos como malucos. Ele diz: vocês trazem animais doentes, oferecem uma oferta doente. O que fala de um trabalho doente, de um sacrifício doente? Doente pelo pecado, doente pelas nossas emoções que contaminam. É isso que Deus tem nos chamado para avaliar. Ele diz: será que você faria essa oferta para o governador? Você ofereceria isso para o prefeito, para o líder, para o teu patrão? Ele diz: então não façam assim para mim.